Vamos dar início agora à sessão temática intitulada Conselhos de Direito das Pessoas Idosas, Desafios e Conquistas da Democracia Participativa no Brasil. Sejam bem-vindos os ministrantes Rodrigo Caetano Arantes, consultor em envelhecimento, professora Valquíria Cristina Batista Alves Barbosa, da CESUPA, e Crismédio Costa, da Associação Pestalozzi. Passo a palavra agora ao professor Rodrigo. Um bom dia a todos os participantes do 7º Congresso Internacional de Envelhecimento Humano, Experience, nesse teste um pouco diferenciado para todos nós este ano devido à pandemia, que é a apresentação online das palestras. Meu nome é Rodrigo Caetano Arantes, sou ex-presidente do Conselho Estadual da Pessoa Idosa de Minas Gerais, consultor em envelhecimento, doutor em demografia pelo CEDEPLAR, UFMG, pós-doutor em demografia também pelo CEDEPLAR, UFMG, com um período de estágio em Havana, Cuba. Sou mestre em gerontologia pela PUC de São Paulo, especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Também sou membro da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Sou especialista em gestão de redes de atenção à saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública, especialista em fisioterapia em geriatria e gerontologia pela UFMG e graduado em fisioterapia pela Universidade de Alfenas. Como vocês percebem, eu tenho toda uma carreira dedicada ao estudo do envelhecimento das pessoas idosas. Nós estamos aqui nessa sessão temática número 2, como a Kaline já nos disse, que tem o título de Conselhos e Direitos das Pessoas Idosas, Desafios e Conquistas da Democracia Participativa no Brasil. Nós temos como convidados a professora Valquíria Cristina Batista, que ela é mestre em ensino em saúde, titulada em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Ela já foi, por 2 vezes, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa do Pará, já participou, representando uma cadeira no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. E também, nosso outro convidado é o Crismédio Costa. Ele é sociólogo, especializado em gerontologia e ex-conselheiro nacional dos direitos da pessoa idosa. Como vocês podem perceber, nós temos convidados de peso para discutir essa temática dos conselhos de direitos das pessoas idosas e da democracia participativa no Brasil. Primeiramente, eu farei uma abordagem com relação ao que é democracia participativa e como que os conselhos de direitos podem atuar no sentido das políticas públicas para as pessoas idosas. Por favor, ponha a minha apresentação. Bom, eu vou falar sobre a democracia participativa e as políticas públicas para pessoas idosas no Brasil. Qual que é a atuação dos conselhos de direitos, como que os legisladores de políticas públicas podem ajudar a elaborarem políticas públicas para o bem-estar e qualidade de vida das pessoas idosas. Eu sou o professor Dr. Rodrigo Caetano Arantes, como já foi falado inicialmente. Por favor, pode passar. O Brasil e o mundo vêm passando pelo processo de envelhecimento das suas populações. Este gráfico aí, que é da Organização das Nações Unidas, nós podemos observar o rápido envelhecimento populacional do Brasil, tendo em vista os diversos anos. Pode passar, por favor? Essas pirâmides etárias, em 2020 e 2040, nós vemos o quanto a pirâmide etária, que demonstra todas as estruturas etárias das pessoas, o envelhecimento da população, a pirâmide etária ela se torna cada vez mais abaulada, em forma de botijão, que a gente fala. O que é isso? Se a gente observar de 2020, ela tem todo um aspecto que, em 2040, através de uma projeção, vai ficar completamente diferenciada, representando o quanto está ocorrendo o envelhecimento da população no Brasil. Aqui nós vemos a pirâmide etária de 2020 e outra de 2040. Nós vamos observar o aumento da população idosa cada vez mais acentuado. Pode passar, por favor. Nesse primeiro gráfico, nós observamos o quê? É a diminuição, já em 2030, da população de 0 a 5 anos
e aumento considerável, que vai ficar uma população muito maior, da população de 60 ou mais anos de idade, que é a população idosa, que segundo o Estatuto do Idoso, é considerado idoso no Brasil quem tem 60 anos ou mais. Nesse segundo gráfico, o que nós podemos observar? Que, tendo em vista outros países europeus, por exemplo, o processo de envelhecimento populacional do Brasil ele se deu de uma forma muito rápida, em apenas 30 anos. Enquanto países como a França, a Suécia e outros levaram até 100 anos para que a sua população idosa atingisse 14%, no Brasil esse processo ocorreu de forma muito rápida, em apenas 30 anos, que é um tempo muito rápido para a adequação das políticas públicas. Então, nesse sentido, urgem políticas públicas para o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas idosas. Nós devemos trabalhar mais políticas públicas para garantir o envelhecimento digno da população idosa no Brasil. Pode passar, por favor? E esse envelhecimento populacional, primeiramente, a primeira causa dele, qual que é? A diminuição da fecundidade, os casais tendo menor número de filhos. Antigamente, nossos avós, por exemplo, eles tinham muitos filhos. Os filhos eram dados como, assim, ajudantes em atividades rurais. Aí, com o avançar do tempo, foi se trabalhando no sentido, assim, dessa diminuição da fecundidade, ou seja, o que é? Os casais tendo menor número de filhos, as famílias se tornando nucleares, e foi visto também pelos diversos estudos demográficos que opta-se por, ao invés de ter o maior número de filhos, opta-se por ter o menor número de filhos, investir em educação desse menor número de filhos, porque, como todos nós sabemos, a educação é cara. Então, hoje em dia, os casais, quando se casam, eles já têm essa mentalidade de ter o menor número de filhos, no sentido daquele trade-off, quantidade e qualidade. Ou seja, prefere-se investir nos poucos filhos que se tem, ao invés de ter famílias extensas que eram rurais e eram vistas como mão de obras no campo. Pode passar, por favor? A expectativa de vida está aumentando em diversos países, com exceção de alguns países africanos que ainda têm uma expectativa de vida baixa. Mas o Brasil, como nós podemos ver nessa figura, ele já apresenta uma expectativa de vida mais alta. Hoje em dia, um brasileiro que nasce pode esperar viver, em média, 76 anos de idade, segundo o IBGE, o que já denota um aumento da expectativa de vida. Segundo as duas causas que eu já falei, a diminuição da fecundidade e diminuição da mortalidade, que é esse aumento da expectativa de vida. As pessoas estão vivendo mais, um aumento da longevidade. Pode passar, por favor? Nesse sentido, não é raro que no nosso dia a dia nós observemos o aumento dos octogenários, dos nonagenários, dos centenários e supercentenários, que são aqueles que têm mais de 110 anos. Hoje em dia, em nosso círculo social, não é incomum a gente observar uma pessoa que esteja fazendo, um idoso que esteja fazendo 100 anos. É mais comum a gente observar no nosso meio de convivência pessoas idosas que fazem 100 anos. Então, as pessoas têm vivido cada vez mais no Brasil. O aumento do número de sexagenários, septuagenários, octogenários, nonagenários, centenários e supercentenários, que é quem tem 110 anos ou mais, acima de 110 anos. Pode passar, por favor? E o envelhecimento do Brasil está se dando no contexto de desigualdades sociais. Como eu disse inicialmente, nós estamos envelhecendo em passos largos. Em apenas 30 anos, a nossa população já alcançou 14% de pessoas de 60 anos ou mais, que são consideradas idosas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, um país, para ser envelhecido, ele precisa ter em sua população acima de 14% da população de 60 anos ou mais. E segundo a Pesquisa Nacional para a Amostra do Domicílio, a PNAD, do terceiro trimestre deste ano, no Brasil a gente já observa que no Brasil já tem 16% de pessoas de 60 anos ou mais, que são consideradas idosas, que representam um quantitativo de 34 milhões de pessoas idosas no Brasil. E o Brasil tem esse envelhecimento no contexto de desigualdades sociais.
ainda nós não conseguimos resolver com políticas públicas muitas das desigualdades sociais que assolam o país. Não raro a gente ver pessoas muito pobres, pessoas em situação de rua. As pessoas em situação de rua também já se observa o envelhecimento dessa estrutura etária. Então, nós temos que corrigir essas desigualdades sociais que assolam o Brasil, ao passo que nós temos que construir políticas públicas também para o bem-estar e a qualidade de vida dessas pessoas que têm vivido mais. Pode passar, por favor? Juntamente com essa transição demográfica, o que é essa transição demográfica que eu já expliquei para vocês? É a diminuição da fecundidade, os casais tendo menor número de filhos, e a diminuição da mortalidade, as pessoas vivendo mais. Conjuntamente com essa transição demográfica, ocorre a transição epidemiológica, que é a mudança do perfil de adoecimento das pessoas. É a diminuição das doenças infecto-contagiosas e aumento das doenças crônico-degenerativas, que são mais comuns em pessoas mais velhas, na população mais envelhecida. Ao contrário disso, dessa transição epidemiológica, outros autores nos falam que o Brasil vive verdadeiramente a polarização epidemiológica. Nós não conseguimos resolver muitas dessas doenças infecto-contagiosas, porém, nós já temos um aumento dessas doenças crônico-degenerativas, que nos mostram o envelhecimento da população. Quais são essas doenças crônico-degenerativas? Hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, osteoporose, osteoartrose, as demências, sejam elas a doença de Alzheimer, seja a doença de Parkinson, que são as demências do tipo não Alzheimer, seja outros tipos de demência, sejam as doenças osteoarticulares, como osteoartrite, osteoartrose. Então, nós temos um aumento também dessas doenças crônico-degenerativas pelo envelhecimento populacional nessa transição epidemiológica. Pode passar, por favor? E também, neste gráfico, nós observamos pelas causas de morte no Brasil, nesses anos que está aí, que existe uma mudança no perfil de adoecimento das pessoas. Qual que é a primeira causa de morte ao analisarmos este gráfico? A primeira causa de morte são as doenças cardiovasculares, como hipertensão, diabetes. Tem que ter políticas públicas específicas, porque a primeira causa de morte no Brasil são as doenças cardiovasculares. Hipertensão, diabetes, novamente. Qual que é a segunda causa de morte? São os cânceres. E neste gráfico aí, nós vemos pela cor verde, que são as doenças do aparelho circulatório, as cardiovasculares, como as que matam mais no Brasil. E, em segundo lugar, são as neoplasias, que são essas de cor vermelha. Já em terceiro lugar, como maior número de mortes, quando nós analisamos os dados do DataSUS, nós vemos as doenças infecciosas e parasitárias, que é de cor amarela. Então, nós observamos claramente a diminuição dessas doenças infecciosas e parasitárias. Nós ainda temos um número muito grande das doenças do aparelho circulatório, que são essas de cor verde. Em segundo lugar, como eu disse para vocês, as neoplasias. E essa cor roxa são as causas externas. O que são essas causas externas? São os afogamentos, são as mortes por armas brancas ou armas de fogo. Então, no Brasil, quando nós analisamos as causas de morte da população, em primeiro lugar, as doenças cardiovasculares do aparelho circulatório, em segundo lugar, as neoplasias, depois nós temos as causas por câncer, em terceiro lugar, em quarto lugar, nós temos as causas externas e depois as doenças infecto-contagiosas parasitárias, que ocorre a diminuição. Porém, como diz alguns autores, o Brasil ainda não conseguiu resolver muitas dessas doenças infecto-contagiosas, como AIDS, por exemplo, dengue e outras doenças infecto-contagiosas, e tem-se um aumento dessas doenças crônico-degenerativas. Lembrando que a gente está aqui num perfil antes de pandemia. Se a gente analisar as causas de morte nesse período pós-pandemia, com certeza vai dar uma diferença nos valores de morte por tipo de doença. Pode passar, por favor?
Então, neste contexto de envelhecimento populacional, de maior número de idosos, fazem necessárias políticas públicas para as pessoas idosas, as pessoas que estão envelhecendo também. Nesse sentido, é importante a gente falar sobre a democracia participativa. O que é democracia participativa? Pode passar, por favor. A democracia participativa, ela nos é garantida a partir do marco legal da Constituição Federal de 1988, melhor dizendo. Então, democracia participativa são todas as formas de participação além do voto. O voto nos é garantido uma democracia participativa. Mas uma democracia participativa de forma além do voto é a participação dos conselhos de direitos das pessoas idosas, da sociedade civil, juntamente com a parte governamental. Então, essa democracia, ela nos é dada através do voto e também, além do voto, através da exigência de políticas públicas para melhorar a qualidade de vida das pessoas e das pessoas idosas também, pela participação nos conselhos de direitos, por exemplo. Pode passar, por favor. E essa democracia de alta intensidade, que é a participação das pessoas, além do voto, nas políticas públicas, em suas opiniões com relação a quais políticas públicas podem ser de melhor serventia, no sentido do bem-estar, da qualidade de vida das pessoas idosas, foi feito também pelo surgimento de movimentos sociais, quando cada agente da sociedade ocupa seu papel na participação para a elaboração de políticas públicas. Pode passar, por favor? E nessa democracia de alta intensidade, tem-se os conselhos de direitos de políticas públicas, que, segundo este autor aí, ele nos traz o quê? Que os conselhos de direitos têm a participação da sociedade de forma legal. Pode passar, por favor? E essa cultura de participação na formulação de políticas públicas é dado, por um lado, pela sociedade civil, que é essa parte azul deste gráfico em pizza, e do outro lado, os agentes governamentais. Ou seja, para cada agente governamental, na formação dos conselhos de direitos, tem alguém representante da sociedade civil. Por exemplo, se tem alguém da Secretaria da Educação, que representa a parte governamental, por outro lado, deve ter alguém da sociedade civil, por exemplo, uma entidade médica, como a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, como também outras entidades da sociedade civil que participam dos conselhos de direitos. Para cada órgão governamental, tem-se uma pessoa da sociedade civil para equilibrar isso que se faz nos conselhos de direitos, como está nesse gráfico aí que eu representei. De forma paritária. A palavra certa é paritária. Para cada membro do setor público, tem um membro da sociedade civil. Pode passar, por favor? Então, alguns governantes tendem a resistir à gestão participativa e falta de diálogo em determinadas gestões governamentais com a população. É através disso que é muito importante a existência dos conselhos de direitos, para que sempre haja a escuta da população no anseio de políticas públicas juntamente aos órgãos governamentais. E não seja uma coisa somente unilateral, a formação de políticas públicas, somente pelo governo, e sim pelo governo e sociedade civil, de forma paritária. Pode passar, por favor? As políticas públicas para idosos no Brasil. Próximo slide. Isso aí é uma linha do tempo das políticas públicas para idosos do Brasil. Desde 1988, pela Constituição da República Federativa no Brasil, já consta nos artigos 198, 199, o idoso e a família como protetora desse idoso, a sociedade também. Então, a partir do marco legal da Constituição Federal de 1988, nós já vemos o envelhecimento na agenda de políticas públicas. Em 1994,
pela Política Nacional do Idoso. Inclusive, essa política ela foi outorgada como lei dia 4 de janeiro, que é o dia do meu aniversário. A Política Nacional do Idoso ela também traz os diversos artifícios legais para a proteção dos direitos das pessoas idosas e manutenção das políticas públicas. Já o Estatuto do Idoso, que foi em 1º de outubro de 2003, é um outro marco legal, também traz diversos artifícios legais para a garantia dos direitos das pessoas idosas, seja no esporte, lazer, cultura, seja no transporte, seja na saúde, seja também na educação. E todos esses setores já têm no Estatuto do Idoso normas que garantem o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas idosas. Nós temos muitas leis? Temos. Nós não precisamos de mais leis. Nós precisamos que as leis que existam sejam efetivas e garantam o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas idosas. Porque se a gente for analisar a Política Nacional do Idoso, o Estatuto da Pessoa Idosa, nós vamos ver ali muitas leis que não são cumpridas, infelizmente. E é uma desvalorização da pessoa idosa, não há, assim, uma garantia da dignidade de vida da pessoa idosa. No SUS, em 2006, foi feita uma lei que garante diretrizes na atenção à saúde da pessoa idosa, nas redes de atenção à saúde, no Sistema Único de Saúde. Segundo a Maria Fernanda, que é uma pesquisadora da Fiocruz aqui em Minas Gerais, 75% das pessoas idosas utilizam o Sistema Único de Saúde. Esse estudo ele foi feito pelo ELSE Brasil, que é o Estudo Longitudinal de Saúde do Idoso, que é liderado pela Maria Fernanda. Então, nós temos que observar aqui nessa política pública, especificamente do Sistema Único de Saúde, que tem que ter a garantia da atenção à saúde do idoso na rede de atenção à saúde. Porque 75% dessas pessoas idosas utilizam o SUS. Então, nós não podemos deixar que o farmácia popular acabe, essa política pública de farmácia popular, que muito ajuda alguns idosos que não têm condição de adquirir algum medicamento, a ter acesso a esse medicamento. Também, nós temos que garantir o envelhecimento ativo dessas pessoas idosas, nos 3 pilares da Organização Mundial da Saúde. Quais são esses 3 pilares? A prática de exercício físico, a boa alimentação, também dentro da saúde. Qual o outro pilar? A segurança dessas pessoas idosas. O outro pilar para o envelhecimento ativo, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a segurança. Garantir que esse idoso saia de casa para aumentar as suas redes de relacionamentos e tenha segurança ao sair de casa. O outro pilar também é com relação à educação, que é o último pilar, o mais atual, que a OMS traz, é com relação à educação para a longevidade. E é pilar também para o envelhecimento ativo da Organização Mundial da Saúde, a manutenção dos papéis sociais das pessoas idosas. A garantia das redes de relações sociais das pessoas idosas. Redes de relações sociais exitosas, que tragam bem-estar e qualidade de vida, que sejam prazerosas para essa pessoa idosa. E também, voltando aqui ao Estatuto da Pessoa Idosa, a garantia da não violência. Como os meus colegas devem falar daqui a pouco para vocês, no Brasil ainda tem um alto índice de violência contra as pessoas idosas. E é preciso que a gente lute para que não ocorram essas violações de direitos e essas violências praticadas contra as pessoas idosas. Pode passar, por favor? Então, as dimensões de políticas públicas para o envelhecimento das pessoas idosas devem ser feitas nesse sentido, desde que a pessoa nasça, durante todo o decorrer do envelhecimento. As políticas públicas devem atingir desde a infância até a velhice, de forma intersetorial, ou seja, a Secretaria de Educação intersetorial e transsetorial, né? Transsetorialmente. Ou seja, a política pública, a Secretaria de Educação trabalhando com políticas públicas para o envelhecimento, a Secretaria de Saúde também, juntamente com a Secretaria da Infância e Adolescência, pensando no envelhecimento, nessa forma aí de
garantir o envelhecimento saudável e com bem-estar e qualidade de vida. E também da política pública que garanta a velhice em si, já pensando na pessoa idosa. Então, a gente deve pensar no decorrer da vida e também na velhice em si, garantindo sempre o bem-estar e o envelhecimento com saúde de todas as pessoas ao longo do ciclo de vida. A gente deve pensar as políticas públicas ao longo do ciclo de vida. Pode passar, por favor? Esse aí é o referencial teórico que eu me baseei para fazer essa apresentação. Pode passar? Novamente, passe, por favor. Pode passar? Meu muito obrigado a todos vocês que me ouviram. Meu e-mail de contato é esse, para quem quiser tirar alguma dúvida, para quem quiser debater algum assunto. Agora eu vou chamar a professora Valquíria, que eu já apresentei inicialmente. Eu gostaria que ela se reapresentasse novamente e fizesse a sua apresentação. Muito obrigado pela presença, professora Valquíria. Eu que agradeço o convite, obrigada. Falar depois do Rodrigo fica complicado, mas vamos lá. Bom dia a todos, eu sou a professora Valquíria Alves, trabalho com pessoas idosas há 25 anos, eu sou professora de educação física, iniciei dando aula de hidroginástica, e cada vez mais com a convivência com as pessoas idosas e por perceber que precisávamos contribuir de alguma forma para a melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa, não só como professora de educação física, mas também na implementação de políticas públicas na pessoa idosa. Em 2014, entrei no Conselho Estadual do Idoso do Pará. Primeiro, fui conselheira governamental, representando a Secretaria de Esporte e Lazer. Depois, eu sou servidora pública concursada da Secretaria de Estado de Educação daqui do Pará. Depois, fui representar a Secretaria de Estado de Educação e, na ocasião, eu fui eleita para ser presidente, conselheira presidente na gestão de 2009 a 2011. Porque aqui no Conselho Estadual do Idoso do Pará, nós temos alternância no poder. Uma gestão é o governo que está no poder, na outra gestão, alternadamente, é a sociedade civil organizada. Então, na gestão de 2009 a 2011, era um representante do governo que iria ser presidente. Na época, eu era representante da SEDUC, titular, conselheira titular, e fui eleita como presidente. Já na gestão de 2016 a 2018, eu estava representando a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, seção Pará, do qual eu também fazia parte da diretoria da SBG Pará e fui eleita novamente como presidente do Conselho Estadual do Pará. E como também faço parte da diretoria da Associação Brasileira de Alzheimer Regional Pará, em 2019, a Associação Brasileira de Alzheimer Nacional ela foi eleita para compor o Conselho Nacional do Idoso. E, na época, o ABRAGE Nacional fez um processo seletivo interno em todo o Brasil, porque, segundo o edital do CNDI, para representar a entidade no Conselho Nacional do Idoso, tinha que ter um perfil. A pessoa tinha que fazer parte da entidade, tinha que ter experiência na área da pessoa idosa, e o meu currículo foi analisado entre todas as regionais, ele foi considerado o melhor, e eu fui indicada para ser titular representando a ABRAGE Nacional no Conselho Nacional do Idoso. Bem, e agora falando propriamente dito da minha palestra, né? Conselhos de Idosos e Participação Social. Karine, você poderia colocar aí, por favor? Eu fiz poucos slides.
mas é bem representativo falar sobre conselho. Nós não podemos falar sem a nossa Constituição Federal de 1988. A luta dos movimentos sociais no Brasil, no final do século passado, foi marcado pelo processo de democratização no país. Por isso que a nossa Constituição Federal de 1988 é chamada a Constituição Cidadã. Por quê? Porque descentralizou o poder do Estado. Veio a abertura para a participação da sociedade civil na formulação e controle das políticas públicas nos 3 níveis da administração pública: federal, estadual e municipal. Essa participação popular se materializou na figura dos conselhos de direito previstos na nossa Carta Magna. O que são conselhos de direito? São os conselhos que representam os segmentos: conselho do idoso, conselho da pessoa com deficiência, conselho da criança e do adolescente. Já os conselhos setoriais são os conselhos que representam as áreas de conhecimento ou área de atuação. Por exemplo, Conselho Estadual de Educação, Conselho Nacional de Saúde, Conselho Nacional de Assistência Social. Então, a nossa Constituição foi um marco, foi um divisor de água. Dentro desse novo contexto, além de surgir os conselhos, surgiram os órgãos, as conferências, onde é um espaço onde a sociedade civil também se reúne e define as suas prioridades dentro da sua pauta. No nosso caso, dentro da pauta da pessoa idosa. E como é que está previsto essa composição dos conselhos? Eles são órgãos colegiados, como o professor Rodrigo já colocou, eles são formados pelo governo, por representantes do governo e pela sociedade civil organizada. No nosso caso aqui do Pará, nós temos uma lei de criação, onde nós somos formados por 14 entidades, sendo 7 governamentais e 7 não governamentais. As governamentais, quem fazem parte? A Secretaria de Estado de Assistência Social, do qual o Conselho é vinculado, mas totalmente independente, Conselho Estadual da Educação, Conselho Estadual da Saúde, Conselho de Justiça, entre outros. E a cada 2 anos, as entidades não governamentais, elas são eleitas. Então, eles são permanentes, os conselhos são permanentes, eles são deliberativos, eles deliberam. Eles dizem, por exemplo, uma deliberação aqui nossa, eu gostaria de deixar bem claro, foi a criação do curso técnico de cuidador de idoso sendo ofertado pelos cursos profissionalizantes da Secretaria de Estado de Educação. Essa proposta saiu aqui do estado do Pará. Como eu tenho esse conhecimento na área da educação, eu observei que a Secretaria de Estado de Educação do Pará não oferecia o curso técnico de cuidador de idoso, de 1.600 horas que eu estou falando, de forma gratuita. Oferecia o curso técnico de enfermagem, o curso técnico de podologia, mas não tinha o cuidador de idoso. Então, eu fui perguntar para a coordenadora, na época do ensino profissionalizante, por que a SEDUC não ofertava esse curso técnico. Ela disse, porque não está no catálogo nacional do MEC. Ah, tá, tudo bem. Aí coloquei, e na época eu era representante da SEDUC. Olha a importância do governo e ter pessoas comprometidas, dentro dos conselhos. Eu coloquei essa proposição como ponto de pauta do nosso Conselho Estadual do Idoso e foi aprovado por unanimidade que fosse uma proposta nossa para a Conferência Municipal de Belém. Foi aprovado por unanimidade na Conferência Municipal de Belém, foi aprovado por unanimidade na Conferência Estadual do Pará e foi aprovado por unanimidade na Conferência Nacional do Idoso. E hoje é uma realidade. Todo o Brasil oferta esse curso técnico de cuidador de idoso nas Secretarias de Estado de Educação, de forma gratuita. É um curso de 1.600 horas. Então, isso foi um grande avanço.
Olha só, a importância dos conselhos de direito na implementação de políticas públicas. Eu quis colocar esse exemplo porque ilustra de forma prática como os conselhos eles são deliberativos e eles são propositivos. Porque a partir da nossa Constituição, os conselhos tiveram essa participação social, né? Amparado em lei, porque está no artigo 204 da Constituição Federal, que diz o seguinte: a participação da população por meio das organizações representativas na formulação de políticas e no controle das ações em todos os níveis. E não está só na nossa Constituição, pode passar, querida, também está na nossa Política Nacional do Idoso. Está dizendo que os conselhos, eles são deliberativos, eles são propositivos e eles são órgãos permanentes. Então, foi reforçado isso na Política Nacional do Idoso, foi reforçado isso no Estatuto do Idoso, né? Eu até coloquei errado, porque, na realidade, eu coloquei a imagem, eu falei Política Nacional do Idoso e está a imagem do Estatuto do Idoso. Mas é porque tanto na Política Nacional do Idoso, Lei 8.842, de 94, como no Estatuto do Idoso, está preconizado as funções dos conselhos, né? Então, os conselhos, nos moldes definidos pela Constituição Federal, são espaços públicos com força legal para atuar nas políticas públicas, na definição das suas prioridades, de seus conteúdos e recursos orçamentários de segmentos sociais a serem atendidos e na avaliação dos resultados. Outro grande exemplo que eu gostaria de dar, quando eu estava representando a Abrage Nacional, no Conselho Nacional do Idoso, nós já estávamos também articulando, junto com agora a nível federal, no Ministério da Saúde, no Ministério da Assistência Social, no Ministério da Secretaria do Idoso, a questão do Plano Nacional de Demências, também gostaria de ilustrar, e um dos digamos assim, das nossas ações dentro do Plano Nacional de Demência, era criar, eu estou falando porque essa é uma luta, não é uma luta nossa, criar fichas de notificação compulsória de demência. O que seria isso, professora Valquíria? No momento, no Brasil, nós temos estimativas de quantas pessoas têm demência no Brasil. Nós não temos indicadores. Se nós tivéssemos uma ficha de notificação compulsória, por exemplo, se elas fossem adotadas em todas as unidades básicas de saúde, fizesse o rastreio cognitivo do tipo de rastreio cognitivo de demência nas unidades básicas de saúde, nós poderíamos ter indicadores. Porque o que acontece no momento? Como nós não temos isso, normalmente as pessoas idosas são diagnosticadas com Alzheimer já no estágio moderado a severo, dando um grande impacto na qualidade de vida desta pessoa idosa e da família. Se fosse descoberto já na fase inicial, na fase leve, provavelmente ia aumentar em muito a qualidade de vida da pessoa idosa e da família. Então, o quanto é importante os conselhos de direito ter representantes das mais diversas áreas da sociedade civil organizada, defendendo as suas pautas, né? Por exemplo, nós temos um grande déficit de geriatra no Brasil. Cada vez mais o Brasil está envelhecendo, como o professor Rodrigo colocou aí, tem um grande quantitativo de pessoas idosas. E nós precisamos cada vez mais de profissionais capacitados para estar lidando com esse público. Pode passar, querida, por favor? Né? Tá aí, olha, colocando no estatuto, pode passar, eu acho que eu não sei se eu... E assim, e há uma questão, nós temos o Conselho Nacional do Idoso, nós temos a nível federal, nós temos o Conselho
Estadual do Idoso a nível estadual, e nós temos os conselhos municipal do idoso, todos foram criados por lei. Inclusive o Conselho, eu não posso deixar de comentar, que inclusive o Conselho Nacional do Idoso, ele foi criado pela Política Nacional do Idoso em 1994. Mas no governo do Itamar Franco, as competências do Conselho elas foram suprimidas. E isso foi um grande... foi muito ruim para a gente, porque em 2019 veio o decreto que mudou toda a estrutura do Conselho Nacional do Idoso. Antes, o Conselho Nacional do Idoso, ele era formado por 28 entidades. Com esse decreto, ele foi para 6 entidades, né? Então, isso foi eu não posso dizer que isso é lamentável, né? É lamentável que tenha acontecido isso, porque o Conselho Nacional do Idoso, ele tinha uma grande participação, uma grande atuação. Inclusive, o doutor Cris Médio também fazia parte do Conselho Nacional do Idoso, ele vai poder falar um pouco a respeito disso. Ele representava também a Brás, nós fomos muito felizes que também ele foi nosso representante dentro do Conselho Nacional do Idoso, e aí, mas infelizmente aconteceu isso. Agora, os conselhos estaduais, todos foram criados por lei. Como eles foram criados por lei, eles não foram, digamos assim, apesar do Conselho Nacional estar enfraquecido no momento, os conselhos estaduais, eles se mantêm, porque eles são totalmente independentes. Assim como os conselhos municipais de idosos. E eu queria falar uma situação muito importante que o professor Rodrigo colocou, é a questão da rede de atendimento à pessoa idosa. As redes de atendimento à pessoa idosa, o que mais são? São os serviços que existem na área da assistência social, na área da educação, na área da saúde, mas que nem sempre trabalham de forma integrada. E é importantíssimo que trabalhe de forma integrada. Por exemplo, um idoso, né? Nós temos o grande índice, vocês não sabem, eu vou lhe dizer, de pessoas idosas analfabetas, que não sabem ler e nem escrever. Então, por exemplo, eu estou lá na minha unidade de saúde, vamos supor que eu observe que um idoso, ele não sabe ler e escrever. Aí foi passada uma receita médica, então ele está tendo problema de estar fazendo o tratamento de forma adequada, porque ele não sabe ler quais são os medicamentos que estão lá prescrito, o horário e tudo mais. Então, eu, como profissional da saúde, detectando essa situação, eu vou encaminhar para onde? Vou encaminhar para a educação, para ele, isso é o correto, né? Se alfabetizar. Aí vamos supor que eu também detectei que ele tem perfil de ser cadastrado no CAD único, no Cadastro Único da Assistência Social. Aí eu vou encaminhar ele para assistência, lá para o CRAS, para ele ser cadastrado. Então, isso é um trabalho integrado. Mas isso tinha que ser de forma formal. Não é a professora Valquíria ligar para o Cris Médio, que trabalha lá na assistência social, e o Cris Médio ligar para o Rodrigo, que trabalha na educação, para a coisa acontecer. Não, tinha que ser algo formal e que fizesse parte desse contexto. Então, é muito importante você que trabalha junto à pessoa idosa, que tenha essa percepção, e onde você tiver, que faça logo esses contatos com a rede para trabalhar de forma integrada. Pode passar, querida, por favor. E aí eu finalizo, né, a minha apresentação. Eu não sei se a gente, nesse formato que nós estamos, nós temos possibilidade de debate, mas dizendo, eu queria até que o Cris Médio lesse para mim, que eu estou com um pouquinho de dificuldade aqui de ler esse tema da minha amiga, aliás,
da minha grande poeta, que eu sou super fã, Cora Coralina, né? Se tem que esperar, que seja para colher a semente boa. Se lançarmos hoje no solo da vida. Se for para semear, então que seja para produzir milhões de sorrisos. Sobre a amizade, eu acho que é isso. Então, é assim, gente, eu acho que nós estamos aqui dando a nossa contribuição. Eu digo que esse trabalho do Conselho ele não é fácil, porque é um trabalho aos poucos vai se construindo, mas que há resultados. E eu fico muito feliz em contribuir. Eu convido a todos a participar de uma forma ou de outra dos conselhos de direito, eles são fundamental e eu acredito muito. E eu queria só finalizar que para a gente fazer valer as leis, né, as nossas leis, elas são lindíssimas. O Estatuto do Idoso, a Política Nacional do Idoso, realmente nós não precisamos mais de lei, nós precisamos realmente que essas leis sejam cumpridas, e para que de fato elas sejam cumpridas, nós temos um papel importantíssimo nessa questão do acompanhamento dessas políticas públicas, para que elas sejam de fato efetivadas. Vamos dar um exemplo também prático. Eu sou uma pessoa muito prática. A questão do atendimento preferencial. Se eu estou vendo uma pessoa idosa que ela não, porque não está tendo esse atendimento preferencial, então, por que não eu dizer, olha, vá lá, você tem direito, é prioridade sua, ser atendimento prioritário. Também tem o atendimento prioritário do prioritário, que são os idosos que têm 80 anos. Então, é importante que a gente incentive as pessoas idosas, elas serem protagonistas, elas se empoderarem da lei e lutarem pelos seus direitos. Assim como nós, porque se a gente quer um envelhecimento com qualidade de vida, eu acho que a gente está fazendo o nosso papel. Talvez, quando eu estiver idosa, de fato, de direito, daqui a alguns anos, talvez, né, como a Cora Coralina, essas sementes que nós estamos colocando, eu colha lá na frente, ou talvez não, mas é importante cada um dar a sua contribuição. Isso é fundamental, porque jovem hoje, talvez idoso amanhã, porque envelhecer é um privilégio que nem todos vão ter esse privilégio. E é importante envelhecer com qualidade de vida, com autonomia, com independência. Sempre nessa perspectiva de envelhecimento ativo e saudável. Obrigada. E agora, né, Rodrigo, quem vai apresentar é o Crismédio. Alô. Crismédio, o áudio está desabilitado. Pronto? Ok. Posso começar? Pode sim. Então, eu gostaria de saudar de uma forma muito respeitosa e admirável o professor Rodrigo Arantes, a professora Valquíria, que me antecederam e muito ensinaram sobre a realidade do envelhecimento, não só no nosso Brasil, mas também no mundo. É uma realidade muito presente e que merece a nossa dedicação e atenção. Falar depois dessas grandes personalidades não é uma tarefa fácil,
mas eu vou falar assumindo a minha verdade. Em 2008, eu recebi um convite desafiador da inesquecível médica e sanitarista doutora Zilda Arnes. O desafio foi vivenciar e ajudar o envelhecer, a gerontologia na comunidade. Ou seja, viver a gerontologia comunitária, sentindo de perto a realidade do envelhecimento, as dores e também as alegrias. E isso me fez com que eu bebesse muito de uma fonte inesgotável de sabedoria. Porque na comunidade é onde acontece a vida. E nem sempre aquela vida que a gente sonha e que a gente defende, que é a vida digna, que é a vida feliz. E isso é um direito fundamental de toda e qualquer pessoa, de toda e qualquer idade. Pois bem, o professor Rodrigo tratou muito bem e de uma forma valorosa a realidade do envelhecimento no planeta e de uma forma especial no Brasil. Está muito claro, o mundo está velho, de fato. Não só o cosmos, mas também as pessoas. E isso é extremamente necessário, um debate ampliado. E para nós é uma honra imensa participar de um congresso internacional onde o tema central, a espinha dorsal de todo esse debate amplo é o envelhecimento humano. É a longevidade das pessoas. Professora Valquíria, de uma forma muito clara, ela traz a realidade das políticas públicas. Duas linhas do tempo extraordinárias e nítidas para a gente compreender qual é a realidade do envelhecimento humano no nosso país. A partir de experiências pessoais e também institucionais. Porque todos nós precisamos, primeiro, mostrar com a vida o compromisso com a causa. E segundo, através do que fizemos, manifestar e incentivar mais pessoas a fazerem o mesmo. Assim como a velhice, os conselhos de direitos da pessoa idosa são diversos. Não deveriam ser, mas a realidade estadual ou municipal lhe impõe, às vezes, uma característica que não é tão favorável. Hoje nós temos o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, que não é o tão sonhado. Então, participar dos conselhos é um caminho onde a gente encontra a oportunidade de fazer a política pública, os direitos das pessoas idosas acontecerem de fato, na prática. E para isso requer, antes de qualquer coisa, um compromisso das pessoas que lá estão, falando, debatendo, decidindo e deliberando em nome de, pelas pessoas idosas. E nós podemos ver, doutor Rodrigo, como demógrafo, pode ver isso melhor do que eu, ou já compreende melhor, que a participação das pessoas idosas nesses espaços de controle social ainda não é a melhor. Não é o melhor rosto.
nós ainda não temos os melhores e mais atuantes conselhos. Nós temos pessoas comprometidas, mas o Estado precisa colaborar mais. Tanto o doutor Rodrigo como a professora Valquíria mostraram aí marcos legais. Já está pronto o norte para que o envelhecimento, para que a velhice seja digna e feliz. Não precisa criar mais nada, precisa aprimorar. Precisamos juntos, na nossa realidade, e eu digo porque nós estamos aqui representando regiões diversas do Brasil, né? E sabemos dos desafios. E é necessário que a gente tenha em mente e no coração que a nossa causa é maior do que a nossa vida. É necessário que a gente tenha em mente e no coração que a nossa causa é maior do que a nossa vida. E para isso é preciso, junto das pessoas idosas, dos movimentos sociais, das instituições, da sociedade civil, participar. Tendo como uma única bandeira a do envelhecimento humano. E é necessário de nós muito esforço, porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito, né? Nós precisamos, cada dia, renunciar um pouco. Cada dia, dar mais um pouco de espaço à questão do envelhecimento humano. As pessoas idosas, as pessoas com 60 anos ou mais. É muito triste a gente participar de um colegiado onde 90% são pessoas com menos de 60 anos. São pessoas valorosas. São pessoas com a trajetória rica e inspiradora, como é o caso dos queridos que antecederam este simples operário no campo do envelhecimento, Rodrigo e Valquíria. Mas tenho certeza, pela convivência e vários diálogos, que pensam a mesma coisa. A participação da pessoa idosa é fundamental, porque quem vive essa realidade, quem sente na pele o envelhecer, é quem precisa ter espaço, vez e voz para expor e trazer a demanda. A demanda que também é diversa. A região do Pará tem uma demanda específica. As pessoas idosas que envelhecem nas aldeias dos povos indígenas. As pessoas que envelhecem no grande e belo estado de Minas Gerais. As pessoas idosas que foram vítimas da Covid e de outros males que acometem pessoas mais próximas da região amazônica. O nanismo, o albinismo, a população negra, as pessoas idosas com deficiência, são realidades peculiares e muitas vezes sofridas. Mas eu não estou dizendo aqui que a política pública é só para eles. É para todos. Independente da classe social, é preciso que seja assegurado a dignidade da pessoa conforme os marcos legais, a partir da Constituição Federal. Não precisa outra coisa. E aqui eu parabenizo, porque o debate foi em torno dos nossos marcos, da nossa realidade. E aqui nós precisaríamos de muito tempo para tratar. Mas de uma forma muito clara, de uma forma muito valorosa, foi colocado a realidade. E conclamo a todos e todas que participam de uma forma
privilegiada do Congresso Internacional do Envelhecimento Humano, que abracem a causa, tendo em vista que ela é mais do que nós, tendo em vista que é preciso incorporar e transpirar envelhecimento. Eu precisei sentir o cheiro da velhice para depois ir para a academia. Eu precisei sujar as sandálias para entender que o envelhecimento pesa também. E são essas experiências ricas, seja na academia ou nas grotas de Maceió, ou em qualquer outra situação, que o envelhecimento acontece. E a vida idosa teme em continuar. A vida idosa teme em resistir. A vida idosa importa e pede atenção de todos e todas, mas de uma forma especial do Estado brasileiro, dos governos estaduais e municipais. É grande ainda o número de municípios e de estados onde a situação dos conselhos é caótica. E precisamos, minha gente, queridos especialistas, pessoas idosas e ativistas, precisamos dar exemplo na luta. Nós temos um partido e que esse não nos falte em todos os debates, que é a pessoa idosa, que é o envelhecimento, que é a longevidade humana. Se a gente foge dessa pauta, nós não conseguiremos, alcançar o que nós almejamos, que é a velhice digna, que é a velhice pedindo socorro por dignidade. Quero deixar aqui meu abraço e a minha gratidão imensa a todos os participantes desse renomado congresso. Agradeço o convite na pessoa do professor Dr. Rodrigo Arantes, da professora Valquíria e toda a comissão organizadora. E desejo a todos e todas uma velhice digna e feliz. Muito obrigado. Isso, nós estamos nos treinando nesse novo normal. Me desculpem aí, o microfone estava desligado. Muito obrigado, professor Crismédio, por todas as suas palavras que nos ajudaram a entender melhor a velhice e o envelhecimento com dignidade. Muito obrigado também à professora Valquíria Alves por todas as explanações. Vocês que têm vasta experiência nessa área de conselhos de direitos e no envelhecimento na comunidade, o envelhecimento de forma acadêmica também. Muito obrigado a todos vocês pelas belíssimas explanações no Congresso Internacional de Envelhecimento Humano. Gostaria também de agradecer a todos os nossos ouvintes, participantes do 7º Congresso Internacional de Envelhecimento Humano, Experience. Eu gostaria aqui de debater 2 questões com vocês. Infelizmente, a gente não tem oportunidade aqui para perguntas, mas com relação à violência das pessoas idosas, nesta época de pandemia, que o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos tem mostrado o aumento dessas violências, dessas violações de direitos, nessa época que é necessária o distanciamento das pessoas idosas pela pandemia, para diminuir o risco de serem infectados. O que vocês sugerem, assim? Tem subido muito o índice de violência financeira também nessa época. Gostaria de saber de vocês a opinião. Valquíria e Crismédio. Valquíria, pode começar? Ouvindo? Estão ouvindo?
Você sim, Crisnete. O microfone da Valquíria que está desligado. Então eu posso falar enquanto Sim. ela chega. Pois é, professor Rodrigo, é pertinente essa questão, né? E precisa, infelizmente, ser dada a visibilidade necessária. Aumentou, sim, conforme as pesquisas, né? Conforme os meios de comunicação local, as delegacias, as comissões de direitos da OAB, essa violência tem aumentando. O que já se esperava, porque foi muito tempo, né? As pessoas idosas convivendo junto com as mesmas pessoas, ou só, e são pessoas que hoje, em resumo, estão sendo, de uma forma muito expressiva e clara, arrimos de família. O abuso psicológico, a ameaça e essa dependência das pessoas idosas, das famílias que dependem delas, tem causado um dano muito grande, tanto emocional como também financeiro, porque foi necessário alguns empréstimos a mais. Foi necessário a família que morava numa casa alugada entregar e vir morar com essas pessoas idosas. Então a casa ficou mais apertada. Ficando apertada, aperta-se tudo, né? Porque o sossego, com isso, diminui e muito. Então tem aumentado, né? Uns compreendem, mas a maioria não. Por isso que tem aumentado. E dos motivos tem sido justamente o desassossego, o abuso financeiro e o psicológico. Porque aí esse confinamento gerou falta de empatia, falta de paciência, consequentemente falta de respeito. Sem se falar na preocupação dessas pessoas idosas, aposentados e aposentadas, já pensando no pós-pandemia. Ou seja, uma vida inquieta completamente, né? Aí isso tolhe e fere a autonomia, isso fere a dignidade, porque alguns deram até o seu quarto, o seu leito, para alojar parentes, netos, filhos, filhas e genros, né? Ou seja, a privacidade também foi embora. E não tem outro caminho a não ter sido buscar o empréstimo. Recorrer ao empréstimo nem sempre é algo bom, principalmente quando aquelas pessoas não têm, né, o retorno ou o pagamento devido, porque foi um empréstimo para ajudar a família. E quem fica na mão é os mais frágeis. Nesse caso, quando eu falo em fragilidade aqui, eu estou falando do sufocamento que a autonomia da pessoa idosa vive, que a independência dela vive, porque acaba sendo, se não é independente e autônoma, ela acaba sendo de uma maneira forçada. E isso agride e causa um dano imenso ao emocional, né? É tanto que muitos que faleceram não só por conta da Covid, que foi muitos números, mas os AVCs também aumentou, o infarto do miocárdio também aumentou, a depressão também aumentou. Isso aí tudo é consequência de uma falta, primeiro, de respeito, segundo, de cuidado. E eu sempre digo, onde há cuidado, não há violência. Então, por essa falta de um olhar mais compreensivo, mais humano, mais protetor, as pessoas idosas acabaram sendo vítimas das diversas formas e faces da violência contra essas. Principalmente as pessoas que moram em grotas, favelas e comunidades pobres. Porque lá o sofrimento é muito nítido. E são pessoas que, por não terem o acesso à política de educação, acabam dependendo de terceiros para gerir, para reger a sua vida. Então isso é muito preocupante. E aí entra no aspecto, como já foi falado aí em pesquisas anteriores,
quanto menos estudos e acesso à educação a pessoa teve, mais sofrimento e abuso ela vivencia. Isso. Belíssimas palavras, professor Crismédio. Lembrando a todos os nossos ouvintes que, caso a gente saiba de algum caso de violência e violação de direitos das pessoas idosas, que a gente denuncie, não vamos acobertar. Quais são os canais de denúncia? Ministério Público, Conselhos de Direitos das Pessoas Idosas, sejam eles municipais ou estadual, também as delegacias especializadas, tem os CRAS, os CRES, que são canais de denúncias. A gente não deve encobertar situações de violência. Vamos denunciar. Agora eu vou fazer uma pergunta para fechar o nosso seminário, especificamente para a professora Valquíria. Professora Valquíria, na sua fala, você disse sobre a intersetorialidade e transversalidade das políticas públicas. O que é isso? Lá na minha fala, inclusive, eu falei errado, é transversalidade. A gente deve trabalhar as políticas públicas de forma transversal e intersetorial. Parece que eu falei transsetorial, estou me corrigindo aqui. Professora Valquíria, como que a gente deve trabalhar essa política pública, essa rede, de forma intersetorial e de forma transversal, de maneira que funcione? Porque na teoria aqui é muito bonito, mas quando a gente vai ver lá nas secretarias, não funciona. Por exemplo, a Secretaria de Educação trabalhando de forma intersetorial e transversal com a Secretaria de Saúde, por exemplo. O que você sugere, professora Valquíria, que deva ser feito nas secretarias das diversas prefeituras do Brasil e também dos estados para trabalhar de forma que não seja só teórica, essa intersetorialidade e transversalidade das políticas públicas? Olha só, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Assim, eu vou falar na minha percepção. Essa questão da rede de atendimento à pessoa idosa depende muito da questão da gestão municipal, da gestão estadual. Aqui no Pará, a gente tem feito um esforço coletivo para que se torne realidade. Mas, infelizmente, ainda não atingimos esse objetivo. Mas eu acho fundamental a capacitação dos servidores públicos para estar vendo de que forma pode trabalhar de forma integrada. Por exemplo, aqui, já que o nosso foco aqui é o Conselho do Idoso, eu, quando assumi a presidência do Conselho do Idoso, porque isso não é uma situação nova, isso foi discutido, isso foi tema da primeira Conferência Nacional do Idoso, que foi a construção da Rede Nacional de Atendimento à Pessoa Idosa. O tema da segunda Conferência Nacional do Idoso foi a avaliação da rede de atendimento à pessoa idosa. Nós vamos para a quinta Conferência Nacional do Idoso e até agora isso não é uma realidade, nem aqui no Pará, nem em Minas, nem em Alagoas, nem aí na Paraíba. Em nenhum lugar. Ainda nós estamos na fase ainda da construção coletiva dessa rede de atendimento. Então, eu vejo que o Conselho Estadual do Idoso, ele tem um papel fundamental. O que eu ia dizer, quando eu sabendo disso, dessa discussão que já vem se desenvolvendo há muitos anos, assim que eu assumi a presidência do Conselho Estadual do Idoso, nós montamos logo um grupo de trabalho para discutir a rede de atendimento da pessoa idosa aqui no Pará. Aí eu vou colocar várias situações assim complicadas, nós críticos que precisam ser avaliados, que talvez essas situações podem ser uma realidade aí no estado de vocês. Quando nós temos um idoso acidentado na rua, é chamado SAMU, né? E aí, o que acontece? O SAMU tem uma situação, ele só tira o idoso acidentado se tiver um acompanhante. Vocês sabiam disso? Se não tiver nenhum acompanhante, eles não levam? Ou seja, mesmo que seja um acompanhante lá feito na hora, ele só vai se tiver um acompanhante. Outra situação crítica, quando chega nos hospitais de urgência e emergência, não tem vaga. Aí já é uma outra situação, não tem vaga
para acolher o idoso, porque vocês sabem que essa questão da prioridade, apesar de estar na lei, no Estatuto do Idoso, que o idoso tem prioridade, a prioridade na saúde é quem tiver com risco de vida. Por exemplo, se aquele idoso sofreu um acidente na rua, fez uma fratura exposta, mas ele não está sofrendo risco de vida. Aí, na mesma hora, lá na urgência e emergência, tem uma criança que está sofrendo risco de vida, aí a prioridade é daquela criança. São situações que precisam... Eu estou colocando aqui situações reais que precisam ser discutidas e reavaliadas. Porque é isso que a gente tem discutido. Não adianta eu só apontar o dedo como conselheiro. Eu acho que a gente tem que chamar os serviços existentes e ver os nó críticos de que forma nós podemos estar contribuindo para que sejam efetivadas de fato. Outra situação que eu vou logo desvendar todos os problemas aqui. Desvendar não, tirar a cortina, colocar mesmo aqui em pratos limpos. Aqui no Pará, nós só temos uma delegacia do idoso. Recebemos denúncias que as nossas delegacias não estavam acolhendo os idosos. Por exemplo, em outro bairro, porque aqui não é delegacia especializada. Chamamos a corregedoria da Polícia Civil. E aí a gente fez, inclusive, uma capacitação com os delegados, investigadores, escrivão, que isso a gente já sabe, mas foi bom para reforçar que qualquer delegacia pode e deve atender denúncia de violência contra a pessoa idosa, mesmo que não seja a delegacia especializada, até porque nós só temos umas. Então, isso tudo é rede, gente. Isso tudo é rede. Então, é importante, eu acho, em vez de chamar os conselhos de direito, chamar a rede para discutir esses nó críticos, ver quais são os serviços que precisam ser criados. Por exemplo, o serviço que precisa ser criado com urgência aqui no Pará. Eu não sei se tem em Minas, Rodrigo, ou aí em Alagoas, ou na Paraíba, mas aqui não tem. Quase todo dia a gente recebe telefonema de idosos pedindo na rua com demência ou com transtorno mental. Não tem para onde levar esse idoso. Isso não é caso de instituição de longa permanência, isso não é caso de CRAS, isso é um serviço especializado que precisa ser criado, que é, inclusive, híbrido, tanto da saúde quanto da assistência social. Isso seria importantíssimo que tivesse esse serviço para acolher esse idoso, fazer um atendimento na área da saúde, porque às vezes eles ficam caminhando horas e horas, presos na rua, aí eles estão com já uma saúde fragilizada, então é preciso também fazer um atendimento na área da saúde, fazer a busca ativa da família, que a maioria tem família. Então, é importantíssimo que esse serviço seja criado. Então, essa questão da rede, ela precisa ser bastante discutida com todos os profissionais. E eu penso que cada realidade é uma realidade, chamar os atores, os que estão atuando na rede, a universidade, para discutir de que forma conjunta pode estar construindo essa rede. Outra situação também que a gente vem aqui discutindo, só que nós demos uma paradinha, mas é importantíssimo ter esqueci o nome agora, mas é tipo assim, um fluxo de atendimento. Tem que ser criado esse fluxo. Se eu ver um idoso perdido na rua, para onde levar? É para esse serviço. E depois para esse. Para quem ligar? É importante que cada área sabe o seu papel e o papel do outro. O papel do outro serviço. Porque é importante que aquele gestor, aquele servidor, ele tenha consciência do seu papel e para onde levar, porque às vezes ele não sabe levar. Só finalizando, uma situação emblemática também que aconteceu aqui, nós levamos 3 anos para resolver. Um juiz, na realidade foi uma juíza,
detectando uma situação de negligência por parte dos filhos, encaminhou o idoso que ganha R$15 mil para uma instituição de longa permanência pública. Ela fez o correto? Fez, porque ela viu que eles estavam, ela estava sendo negligenciada pelos filhos sofrendo violência, mas se ela entendesse um pouco da rede, ela tinha encaminhado para uma rede, para uma LPI privada, porque aquele idoso ele pode pagar, diferente de um idoso que não tem família e que não pode pagar. Não é verdade? Então, são essas situações que aí nós levamos 3 anos para tirar esse idoso desse abrigo público, levar para um abrigo privado, determinar um tutor para aquela pessoa, porque também ela sofria de Alzheimer. Então, são essas coisas que, por exemplo, o juiz, promotor, delegado, assistente social, professor de educação física, fisioterapeuta, sociólogo, o estudante acadêmico, todos têm que saber o fluxo da rede para ter tomadas de decisões mais corretas e mais justas. Muito obrigado, professora Valquíria. Como a professora Valquíria bem nos explicou, qualquer delegacia pode receber essas denúncias de violências e violações de direitos contra as pessoas idosas. Lembrando também a todos do Disque 100. Inclusive, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos lançou esse mês até um WhatsApp para que essas denúncias sejam encaminhadas para a central do Ministério. Retificando um pouco a minha fala, voltando lá no que eu falei no início, na minha apresentação, as 4 principais causas de morte no Brasil são as doenças cardiovasculares, os cânceres em segundo lugar, as causas externas em terceiro e as doenças infecto-contagiosas e parasitárias em quarto. Parece que na hora da apresentação eu troquei lá o terceiro e o quarto lugar. Então, o terceiro lugar são as causas externas e o quarto as doenças infecto-contagiosas e parasitárias. O que nós temos que guardar de tudo isso? Como a primeira causa e a segunda, as doenças cardiovasculares e os cânceres, nós temos que trabalhar o envelhecimento ativo e com qualidade de vida ao longo do ciclo de vida, seja com a prática de exercícios físicos, com a boa alimentação, todas as questões de saúde e também as redes de relações sociais das pessoas idosas e a segurança, a educação para a longevidade, que são os pilares para o envelhecimento ativo e com qualidade de vida que a Organização Mundial da Saúde estabelece. Eu gostaria agora de dar 5 breves minutos para a Valquíria e para o Crismédio, para considerações finais e agradecimentos, para a gente encerrar essa live que foi belíssima. Aliás, esse seminário foi belíssimo do Congresso Internacional de Envelhecimento Humano, o 7º Congresso Internacional de Envelhecimento Humano Experience. Vamos começar pelo Crismédio. Breve, considerações finais e agradecimentos, Crismédio. Muito obrigado, professor Rodrigo. Eu quero, antes de qualquer consideração, considerar e agradecer o convite, a confiança nessa troca de experiência, né? Cada um com a sua peculiaridade, mas com o seu potencial. E eu conclamo aqui a todos os congressistas a se juntarem, a se unirem nessa rede de proteção e cuidado à dignidade da pessoa idosa. E digo que isso é possível, que qualquer pessoa pode ajudar. A professora Valquíria colocou aí uma realidade que pode ter acontecido simplesmente pelo fato de não ter tido um suporte ou uma consultoria gerontológica. Então, as coisas vêm acontecendo tanto por parte de legisladores e daqueles que executam a lei, às vezes falham porque não tem uma consultoria, um suporte, um especialista na área, ou porque não são. Então, acabam errando, né? Então, queridos e queridas congressistas, juntem-se, ajudem. É possível transformar essa realidade com a nossa doação. Sempre se pode ajudar. Muito obrigado a todos. Que todos bebam e passem adiante a riqueza que é esse congresso, que vem transformando a realidade dessa
temática pelo Brasil afora e pelo planeta também. Muito obrigado, tenham uma velhice digna e feliz. Deu para ouvir? Olá, obrigada a todos. Muito obrigada por essa manhã maravilhosa ao lado do professor Rodrigo e do doutor Crismédio, de grande aprendizado. E dizer que é importante nós capacitarmos, que estamos envelhecendo e nós precisamos realmente de pessoas, de profissionais qualificados para atender com qualidade a pessoa idosa. Concordo com o Crismédio que é importante que tenham esse consultor. Por isso que é importante que tenhamos essas pessoas. Inclusive, eu sou favorável que tivesse mais concursos na área de gerontologia, para profissionais da área de gerontologia, para geriatra, que tivesse mais pesquisa nas universidades sobre a pessoa idosa. Isso é o ideal. Nos próprios conteúdos programáticos das universidades, seria importantíssimo que todas as disciplinas trabalhassem a temática do envelhecimento e também que a pessoa idosa, cada vez mais, ela se empodere das leis e faça valer as nossas leis. Cada um de nós estamos ainda nesse intuito de fazer valer as leis. Então, é importantíssimo que a gente exige que, de fato e de direito, o Conselho do Idoso ele seja uma realidade. Muito obrigada. Muito obrigado ao professor Crismédio pela participação, à professora Valquíria por essa troca riquíssima de conhecimentos. Vocês agregaram muito no nosso seminário com as experiências individuais de vocês com relação aos conselhos de direitos, às políticas públicas para o bem-estar e qualidade de vida na velhice. Muito obrigado, Crismédio, novamente, a professora Valquíria, por ter nos dado essa troca de saberes e por tudo isso que a gente discutiu aqui. Muito obrigado também a todos os congressistas que estão nos assistindo. Muito obrigado ao professor Manuel, da equipe organizadora, e a todos vocês. Muito obrigado a Carlinha também pelo suporte técnico aqui. Muito obrigado a todos. Até mais, até uma próxima oportunidade, que seja presencial. Infelizmente, aqui, este ano, nós tivemos que fazer de forma online, pela pandemia, mas vai ter a oportunidade de nos encontrarmos e trocarmos abraços calorosos. Muito obrigado a todos, um adeus, um abraço e até mais. Tchau. Obrigada, professores, mais uma vez. Parabéns pelos excelentes trabalhos desenvolvidos. Eu estarei agora finalizando esta gravação e até logo.